O que a gente faz nos nossos atendimentos, né, o que a gente está mostrando que é eficiente nos atendimentos, eu também gosto de começar por aí. A gente sempre começa, e aí a gente consegue desenhar já um padrão, passo a passo, que é interessante. A gente sempre começa avaliando como é que está a vida do cachorro. Dificilmente você vai começar um trabalho de educação sem avaliar a vida do cão. E para quem está aqui que tem cachorro, você precisa olhar para a vida do cachorro. Mas aí você pode estar se perguntando, mas como que a vida do cão pode estar boa ou não? Você precisa observar se as necessidades básicas de um cachorro estão sendo supridas, né? Porque, Rafa, quando a gente entra nesse contexto, tem muito cachorro também que principalmente foi adotado ou comprado, sei lá, adquirido de alguma maneira, que ele tem questões hormonais, né? Que já nasce com um nível alto de estresse. Você poderia falar um pouquinho sobre isso antes da gente passar para o próximo passo do seu atendimento? Porque tem essa questão, né? Tem cães assim com problemas hormonais, por isso você falou do veterinário, que adestramento em si não vai resolver, né? Ou só o manejo não vai resolver. Então, a gente tem que analisar que as técnicas de adestramento, o condicionamento em si, ele é uma parte da resolução. Ele é uma parte da resolução. E você lança a mão desse recurso técnico para ter a resolução, porque senão você vai fazendo as coisas meio capenga, né? Então, por isso que você tem que ter uma visão um pouquinho mais holística, um pouco mais completa, ter aquela visão mais ampla da situação. Então, isso é super importante. Essa questão que você falou com relação a hormônios, a gente tem que lembrar que o cachorro ele começa a ter a sua formação cognitiva estabelecida a partir da terça última parte de gestação. Então, principalmente para esses casos de cachorro adotado, vira-latinha, cachorro que foi abandonado, que está em abrigo, coisa e tal, a gente pode pressupor... aqui colocaram as 5 grandes liberdades. Tá vendo minha gata passando ali? Já passou reclamando aí. Tá zoando ali. Daí o que acontece? A gente precisa ter essa visão ampla e o que acontece? Quando a gente está falando dessa última parte de gestação, a gente vai começar um período que é conhecido como período de desenvolvimento neurosensível. Tá, mas espera aí. Período de desenvolvimento neurosensível é quase no último período de gestação, ou seja, tá na barriguinha ainda. Tá na barriguinha. Então, o que acontece? Dentro da barriga, o animal já começa a ter aprendizagens, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, essa troca hormonal entre mãe e filhote, ela acontece invariavelmente. Então, se você tem um cachorro vira-latinha, que foi encontrado, a ninhada dele lá, resgataram, coisa e tal, dá para pressupor que a gestação dessa mãezinha não foi das melhores, né? Então, o que acontece? Esses filhotes têm uma predisposição a ter desequilíbrios emocionais. E esses desequilíbrios emocionais levam a uma série de problemas. Quais problemas? A própria ansiedade, medo excessivo, fobia. A gente pode estar falando de cães reativos, né? Por quê? Porque não passaram de maneira adequada por esse período que é muito importante na vida deles. Quando a gente identifica, a gente consegue observar isso no cão quando ele é muito novo, dá para entender, conversando com a família também dá para entender um pouco, a gente pressupõe que isso tenha acontecido, mas é porque no último período de gestação existe a influência hormonal da mãe, e isso, da fêmea, né? E isso pode ocorrer se ela, por exemplo, sofrer maus tratos na gestação, se ela tiver numa situação de rua ou numa situação de desconforto, né? Porque a fêmea ela precisa estar num lugar, ela tem que sentir segurança para poder ter os filhotes, né? Então, se ela está numa situação ruim, provavelmente o que acontece de fato? Nessas situações? Esse inteirinho ele leva a determinados problemas. Muitas vezes você tem até, em alguns casos, de fêmea que são abandonadas, cachorros em situação de abrigo ou cachorros em situação de abandono, né? E muitas vezes, pelo fato de não conseguir o animal dar continuidade para a vida de maneira adequada, então aquela visão de grupo, né? Visão de cães dentro de uma matilha, esse tipo de coisa, muitos desses problemas podem acarretar na hora do parto que a mãe elimine os filhotes. Porque eles, cara, colocando em risco a minha sobrevivência.
mesmo tendo essa questão de ser filho, né? Rafa, e a gente trabalha com isso, a gente vê tanto problema que aconteceu muito antes, né? Que de fato eu vejo que uma grande parte dos problemas a família não tem culpa. Como, por exemplo, imagina aí a fêmea que foi nessa situação, nesse contexto todo, os filhotinhos nasceram, de repente ainda em ONG ou na rua, aí os filhotinhos têm dias, é recolhido para uma ONG, já vai entrar para uma questão de disputa, né? De alimentação, de território, de atenção, e aí desenvolve toda aquela, acredito, agressividade ou proteção, territorialismo, e aí de repente vai para casa de uma família, a pessoa viu, se encantou, ficou apaixonado, foi para casa de uma família e o cão ainda tem 2 meses de vida, 3 meses de vida. A pessoa vai olhar e vai ver, pô, é um neném, é um bebezinho, só que o cachorro já teve tanta experiência em curto período de tempo para nós, né, que para ele já foi bastante, e começa a desenvolver vários problemas de comportamento. Eu já atendi, cara, muitos casos de comportamento, não só de ansiedade, por conta desse contexto todo.